Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de ficar junto com a gente aqui e também de levar mais pessoas ainda esse programa de hoje. Hoje iniciamos já conversando então de um assunto que está muito em pauta, que nós vemos até muitos comerciais falando a respeito disso, que são as fake news durante as eleições, a preocupação então da justiça para que isso não seja algo que vá atrapalhar a nossa escolha. Então você que está ligado aqui com a gente, gostaria de tirar dúvidas a respeito disso. Quem vai trazer aqui mais informações para a gente, então, é a doutora Valéria Scheck, ela que é advogada especialista em direito digital e ela vai conversar com a gente, então, sobre a prevenção das fake news nestas eleições. Doutora Valéria, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, telespectadores, internautas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Doutora, primeiro já gostaria de perguntar, né, para você, que é o que às vezes as pessoas elas se confundem um pouco, né? Hoje já existe uma definição na lei, algo que já está constituído com o que seria uma fake news, o que diferencia isso de uma notícia que muitas vezes a pessoa simplesmente lançou lá. Existe algo que pode ser tipificado mesmo como fake news hoje no Brasil? Muito bem colocado. É que, na verdade, como falamos em outras oportunidades, né, há um projeto de lei, né, para que sejam penas mais rígidas em relação às fake news, que é considerado assim como se fosse um terrorismo mesmo, né, e acaba por criar muitas situações assim terríveis para as pessoas, né, e atrapalhar, no caso que em tela que a gente vai falar das eleições. Uhum. As fake news tipicamente assim no código não tem. Mas o que acontece? Nós vamos tipificar as condutas que as pessoas praticam por conta das notícias falsas. Então, se aquela notícia tem um teor difamatório ou de uma calúnia, uma injúria, então ela vai ser tipificada nesse sentido. Uhum. No caso aqui da eleitoral, daí o Tribunal Superior Eleitoral, dessa vez, está fazendo regras e fazendo campanhas e tomando uma atitude diferenciada. E conta pra gente então um pouquinho, então, a respeito desses pronunciamentos, regras, esse olhar, né, do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das fake news, que acho que é algo que está chamando muita atenção, que eles estão mesmo com um cuidado todo especial nessas eleições, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, quais são as mudanças que já foi apresentado pelo Tribunal. Então, a regra do Tribunal Superior Eleitoral, né, o nosso ministro Barroso, estabeleceu fazer um controle dos comportamentos, que na tecnologia a gente chama de comportamentos inautênticos e coordenados. Ou seja, aqueles perfis que as pessoas já fazem específicos para perfis falsos, né? A rede já trabalha nesse sentido. Por exemplo, a plataforma do Facebook, ela tem feito, as pessoas não têm essa ideia, mas ela já tem feito um trabalho assim nesse sentido, inclusive de plataformas internacionais. Então há esse combate para esse tipo de atitude, pessoas que já fazem perfis fakes para esse tipo de conduta, inclusive, como dizem, escritórios do crime, né, para fazer esse tipo de notícia falsa, né, disseminar a desinformação e prejudicar uma pessoa. Então o que eles estão fazendo? Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele quer fazer um trabalho preventivo, ou seja, aquelas ações, por exemplo, previstas para o judiciário, não seria a regra, seria uma exceção, né? Agora, o que eles estão fazendo? Firmaram parcerias com as plataformas, por exemplo, firmaram com as redes sociais para combater a disseminação de informações falsas, ou seja, as fake news, com o WhatsApp, com o Twitter, com o Facebook, o Instagram e também Google e a novidade também aí que incorporou aí no dia a dia do brasileiro é o TikTok. Então, nosso ministro, inclusive, fez até um perfil, criou uma conta aí no TikTok e já falou para atingir o público jovem, né? Eu creio que dessa vez nós vamos ter mais oportunidades de checar a notícia em tempo real. Por exemplo, essas ferramentas elas vão servir para remover esses perfis falsos. Elas estão sendo feitas especificamente para o Brasil, especificamente para esse fim eleitoral. Então é uma coisa inédita.
Outra coisa inédita é uma conta do WhatsApp, onde a pessoa entra, nós usuários podemos baixar um aplicativo para saber se essa notícia ela é falsa, se é fato ou boato, né? Uhum. E aí nós entramos para saber também, poder inclusive fazer denúncias. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai ter um contato direto, em tempo real, com essas plataformas, e caso esses conteúdos sejam checados e que sejam conteúdos falsos, vão ser tirados do ar. A pessoa que está praticando isso também vai ter uma pena bem interessante aí, porque no caso político pode ter inclusive uma cassação. Se você quiser, a gente pode mais para frente falar sobre isso também. Isso, mas só para deixar o pessoal entender um pouquinho aqui, a questão da dificuldade de tudo isso, né? Como nós estamos, assim, todo mundo interligado, de um celular se consegue mandar mensagem para muitas pessoas, acho que o grande desafio era justamente, vamos dizer assim, estar junto com as plataformas para poder, de certa forma, travar isso na hora da disseminação, né? Porque muitas vezes a mentira é disseminada muito fortemente, mas depois a verdade as pessoas elas não compartilham com tanto afinco, então ficava meio que desproporcional, né? O quanto se espalhou a mentira e o quanto depois se conseguia chegar com a verdade. Hoje, você citou aqui pra gente, né, essa parceria em tempo real com as plataformas, tudo, é justamente para tentar, de certa forma, diminuir um pouco esse poder destrutivo, né, esse poder de disseminação, o mais rápido possível conseguir cortar essa rede, seria isso? Exato, Guto, exatamente isso. E também outras parcerias foram feitas. Por exemplo, a segunda parceria que o Tribunal Superior Eleitoral fez com as agências checadoras de notícia. Então, essa que eu falei do WhatsApp, eles vão investigar, né, sobre essas notícias fraudulentas, porque o que acontece? É como você disse, uma notícia disseminada, uma mentira disseminada falsa muitas vezes, as pessoas não checam a notícia e tomam aquilo por verdade e pior. Olha o perigo que eu quero alertar o seu público, né? Às vezes a pessoa pega uma notícia, um pedaço dela é verdadeira, por exemplo, vou dar um exemplo, que um candidato foi investigado e tal, tem uma ação judicial ou tem alguma coisa assim. Só que aquela ação, ela não transitou em julgado, ela não tem uma condenação, e aquela pessoa de má fé, né, ou seja, como diz o ministro, né, esses terroristas, né, virtuais, o que eles fazem para confundir o eleitor, né? Eles pegam essa notícia, maqueiam essa notícia, colocam que a pessoa já foi condenada, que a pessoa é corrupta, isso é crime, e as pessoas acham assim também que por causa da internet ela gera aquela falsa sensação de impunidade, lê do engano, né? Nós já conversamos várias vezes aqui, a tecnologia está muito avançada, nós conseguimos ter a geolocalização da pessoa que praticou, qual foi o dispositivo que ela utilizou, se foi um celular e tudo mais, inclusive até o modelo do aparelho. E a justiça também vai punir aquelas pessoas que compartilham. Então, cuidado, gente. Não chequem a notícia apenas pela manchete. Pegue aquela notícia, joga no Google, dá uma olhada lá se aquela notícia... vai ler aquela notícia, cuidado também com notícias prontas, se você tem dúvida, entra na página também do TSE, que agora também vai ter também uma ligação direta conosco, eleitores, nós temos como ver essa notícia, e mesmo que você ache que essa notícia é verdadeira, você não gosta muito desse candidato e você quer que todo mundo saiba, você vai estar sendo punido e você vai tomar um processo criminal. Vale a pena? Não vale a pena. É muito importante mesmo de trazer essas informações para o pessoal, né? Porque às vezes as pessoas acham que é algo inofensivo. Ah, não, eu tô contrário ao candidato que eu não gosto ali, tudo, tô fazendo minha parte aqui, se for mentira também não tem problema, não. É muito importante sim ter responsabilidade com as nossas ações. Nós não saímos por aí falando o que queremos às pessoas, porque na internet às vezes o nosso comportamento é diferente, né? Então é muito importante ter essa consciência. E falando aqui, você falou a respeito dos portais de checagem de informações e tudo, né? Assim, eu consigo imaginar, vamos dizer assim, um portal atuando muito fortemente, talvez numa eleição, vamos dizer assim, numa eleição de presidente, uma eleição de governador, ou seja, nomes, mas agora também com vereadores, com as prefeituras municipais também vão ter portais que eles vão atuar para checar as informações a nível municipal, ou seja, daquilo que acontece em cada cidade do Brasil. Isso está sendo pensado também, doutor?
Você quer dizer, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral com as prefeituras? Ou você quer dizer a própria prefeitura fazer esse tipo de... os órgãos municipais fazerem e estaduais fazerem esse tipo de... Não, o tribunal e as agências que checam mesmo, assim, pra gente ter essa informação, né? Ou seja, um lugar onde, a respeito dos vereadores aqui de Itapetininga, a respeito dos candidatos à prefeitura aqui da nossa cidade, nós possamos, vamos dizer assim, ter essa resposta. Vai ser através do TSE? Vão ter algumas agências aplicadas a isso? Entendi. É o seguinte, uma coisa que eu esqueci também de falar, né? Também é tanto assunto sobre o tema... eles estão fazendo uma coisa também, uma parceria com as operadoras de telefonia. Então, por exemplo, para eu não gastar o meu pacote de dados, né, para eu poder acessar essa plataforma, para ficar uma coisa justa, porque senão vai falar assim, nossa, só vai atingir uma parcela da população. E aquele cidadão que acabou o crédito, né, acabou o plano de dados, ou não tem como, não vai poder checar também? Vai sim. Então, eles estão fazendo uma ferramenta onde essa parceria que eles estão chamando de Zero Rating, ou Zero Rating, que seria uma taxa zero. Então eu entro, eu não tenho crédito, eu posso entrar na página do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e não vou estar pagando nada, eu vou ter uma facilidade de acessar essa página e checar. Em relação às prefeituras, o que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral, não sei se é do conhecimento da população, mas nós temos um juiz e um promotor específico dessa parte eleitoral. Então, todo tipo de conteúdo que pode ser, será enviado para o juiz eleitoral e para o Ministério Público Eleitoral também, né? Então, o promotor, eles vão tomar uma atitude, vai checar essa notícia e, inclusive, pode dar problemas para o candidato, né? E falando justamente a respeito disso, né, é algo que acho que toda lei, para ser aplicada, para ser efetiva, ela precisa de certa forma de ter alguns meios aí de punir os que não se comportam, os que não seguem essa lei, né? Isso já foi pensado, já é estabelecido, pelo menos alguns parâmetros aí de punição, tanto para as chapas que muitas vezes se utilizam disso, que disparam mentiras e tudo, e também para as pessoas que compartilham? Sim, olha que interessante, né? Além de retirar o conteúdo, né? Então, dependendo do conteúdo que foi veiculado, é possível punir uma vez que caracterizar crime contra a honra, que eu já comentei isso. E também a responsabilidade de reparar os danos morais e materiais. Ou seja, a pessoa teve um prejuízo com aquilo, vai ser reparada disso. E além do mais, em se tratando de informação pessoal, que é divulgada sem autorização, né? Vai violar também a privacidade e a proteção de dados, né? Que você sabe que eu sou muito envolvida nessa parte de proteção de dados, que estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor. Nós já falamos a respeito também da Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor. Então, ou seja, o projeto de lei 2630 de 2020, né? Que versa sobre a liberdade a Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, ela regulará a utilização e a veiculação das informações nas redes sociais. E também ela vai ter previstas punições. No caso agora do culpado das fake news, que é o assunto também que está em voga, né? Aqui, o disparo em massa, ou seja, também eles vão tentar coibir essas empresas que eu falei para vocês, essas empresas do crime, né? Aí você vai falar, nossa, que Itapetininga pode ter? Pode ter sim. Aquelas pessoas que são contratadas para ficar disparando em massa, esse tipo de atitude também vai ser punida. Essas pessoas também que estão financiando, por exemplo, eu contrato um ator, né? Alguma pessoa aí que tem página na internet, que se diz ser ator ou ser da área da mídia, achando que essa pessoa está blindada pela lei da imprensa. Olha que interessante aí, que já abrange também para todos esse conhecimento. A pessoa fala, eu vou contratar porque ele tem a liberdade de expressão. Vejam bem, a liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime é outra. Então, se aquela pessoa foi contratada, colocou uma inverdade, por exemplo, às vezes, citar um exemplo. Tem obras, né, Guto, que não são do município, né? A gente está falando em eleições municipais. Não é do município, é uma obra federal, concorda?
Então, aquela obra federal depende de verba federal, não pode gastar a verba do município, concorda? Aí a pessoa de má fé, por exemplo, fala que aquela pessoa está usando que não está usando recurso, que abandonou a obra ou que gastou indevidamente aquele dinheiro, ou seja, ela está cometendo um crime, porque é uma inverdade. Então ela se aproveita de um fato para usar. Aí o que vai ser feito? Vai ser checado quem está financiando esse dinheiro, quem que pagou para essa pessoa, quem que está pagando para esses escritórios, quem que está pagando para aquelas pessoas que ficam ali o tempo inteiro fazendo perfil falso. Vai ter uma quebra de sigilo bancário, de sigilo telefônico, né, o sigilo telemático e o sigilo também, a justiça vai punir severamente. Então a nossa justiça não é brincadeira, a eleição é gravíssima, e esse tipo de conduta pode atrapalhar uma eleição, como já aconteceram em outras oportunidades, inclusive em outros países. Muito bem. E doutora, falando aqui, né, você coloca o caso de se espalhar em verdades, então, através de disparos em massa, tudo. O disparo em massa, colocando uma propaganda, algo que seja real, tudo, ele é permitido, né, nessas eleições? Seria só, vamos dizer assim, aquilo que causa dano, aquilo que estaria errado, que não é permitido? Olha, Guto, por exemplo, eu falo assim, você é candidato, tá, Guto? Vamos promover, você é candidato aí, tá bem? Vamos lá. Eu pego e não gosto de você, Guto. Não fui com a sua cara, tá? E também tô torcendo pro outro candidato, pro Samuel, tá? E o que acontece? Então o Samuel é o meu preferido, vocês dois aí são candidatos, e eu falo assim, eu não gosto do Guto Nunes. E disparo em massa aí. É a minha opinião, concorda? Não tô cometendo algum crime. Agora, se eu falo, o Guto Nunes é corrupto, está envolvido em tal processo. Doutora, estávamos num momento crítico aqui, né? Chegando justamente a época da eleição aí, eu contra o Samuel aqui. Conta pra gente o que vai dar nessa história aqui, que foi o momento que cortou aqui a nossa transmissão. Pois é, na verdade eu não sei exatamente onde eu parei, Guto. Me dá uma luz aí, porque eu fiquei falando aqui. Não, primeiro você falou que não gostava de mim, que ia disparar, que era a sua opinião pessoal, mas depois falou da mentira daí, vamos dizer assim, às vezes falar de alguma coisa, inventar algum processo. Aí foi justamente nesse momento. Vocês ouviram a parte dos administradores do WhatsApp? Não. E de checar a parte... Ah, não? Tá. Não ouvimos. Então, o que eu comentei com vocês é o seguinte... vocês manterem a plataforma de vocês do Facebook privada e também análise do conteúdo, vocês não permitirem que as pessoas marquem vocês sem vocês analisarem, porque senão vocês estarão cometendo crime também, se o conteúdo for criminoso. Porque é o seguinte, alguém marca a gente fala assim, mas não fui eu que marquei. Tem uns palhaços aí, desculpa falar, porque parece um circo mesmo, né? Acham que podem marcar a gente, eu acho uma falta de educação, me marcar numa publicação sem pedir minha autorização. Mas a pessoa acha que aquele conteúdo é legal, né? Eu só observo as pessoas aí na internet, fico marcando, colocam em grupos, por exemplo, grupos grandes assim, e vão disseminando aquela informação. Cuidado, administradores de grupo. Se você deixar aquele conteúdo entrar no seu grupo, fica alerta aí. Tá muito administrador de grupo indo para a delegacia. Por quê? Porque está sendo processado junto. Ele é responsável por aquele conteúdo. Então, antes de você deixar entrar no seu grupo, antes de você autorizar aquela pessoa marcar você, veja esse conteúdo se vale a pena, se vai sair, se não vai acabar dando problema para você. Porque não é liberdade de expressão praticar crime, gente. Se a mentira, o conteúdo for criminoso, você estará incorrendo em crime tanto quanto a pessoa que te marcou e você que compartilhou. Muito bem. Doutora, algo também que acho que entra, né, junto com essa lei da proteção de dados também, que seria a questão das mensagens de WhatsApp. Não sei se você já recebeu, né, mas eu já recebi alguns candidatos aí mandando e falando, olha, se você não quiser, é só me avisar que eu tiro você da minha lista, tudo. Isso é permitido hoje pela lei, ou seja, os candidatos eles pegarem uma lista ali de contatos, começar a mandar para as pessoas e só quem se manifestar contrariamente ele tira, ele tem esse direito? Nossa, Guto, foi sensacional essa sua pergunta. Muito bem. Aquelas pessoas, eu não recebi de pessoas que eu não tenho contato. Mas eu já adianto que eu não vou gostar nada se fizerem isso comigo. Muito bem.
Oi, pode continuar, doutor. Eu achei que eu tivesse perdido você de novo. Desculpa. Mas então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não permite esse tipo de conduta. Muito bem, então não se pode fazer isso. Você que está recebendo aí, então, esses contatos aí, deixe claro, né, para essas pessoas também que você, vamos dizer assim, não autoriza, não gostaria, porque é algo mesmo que às vezes começa a chegar um monte de mensagem ali, às vezes são várias mensagens, é todo dia alguma mensagem, alguma imagem, tudo isso acaba atrapalhando e não é um direito da pessoa mandar isso para você. E também falando aqui, doutora, a respeito, vamos dizer assim, desse momento, né, que nós estamos passando, é um tempo que as próprias eleições elas já seriam muito diferentes pelas redes sociais, né? Nós já tivemos nas eleições para presidente de 2018 já uma atuação muito grande das redes sociais, mas cada vez isso vai aumentando mais, né? E agora, justamente no meio de uma pandemia, onde a maior forma de contato dos candidatos com os eleitores é através das redes sociais. Isso, vendo as atuações hoje do Tribunal Superior Eleitoral, também outras medidas estão sendo tomadas, a Justiça está conseguindo entender, dar uma resposta necessária para a mudança que nós estamos tendo na sociedade? A senhora avalia, doutora? Então, o que eu estou observando, né? Porque, na verdade, o meu ramo, né, minha área é o direito e a tecnologia. Uhum. Eu estou observando que o judiciário está, sim, avançando, eles estão percebendo que hoje em dia nós temos um recurso para poder dar esse suporte para a justiça, no sentido de dar esses caminhos para chegar à verdade, e o próprio judiciário também está se adequando por orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Então, teremos uma eleição muito diferente, onde as redes sociais, mais que nunca, estão sendo usadas para chegar até nós, eleitores, também para o lado bom. Então, eu vejo assim que vai ser muito mal visto aquela pessoa que já está... O que eu estou observando? Que aquela pessoa que está disseminando a notícia falsa, as fake news, ela está queimando o candidato. Eu entrei numa página outro dia de uma pessoa que estava na minha rede social, uhum, e vi que ela fez uma matéria legal, bonitinha lá, tal. Só que daí um outro candidato, porque o que acontece? Me pedem muita amizade. Eu aceito, mas se eu começo a ver que a pessoa está praticando fake news, eu já tiro das minhas redes sociais, porque eu não quero ficar vendo conteúdo, eu já vou ver a pessoa de um jeito diferente. Então, o que acontece? Mais do que nunca, essa eleição vai ser marcada, vai ser pautada pela ética, pela boa atitude. Uhum. Então, se você faz um conteúdo, você pode até favorecer um conteúdo falso, você pode favorecer o oposto. Ele passar por coitado, e aí a pessoa fala assim, não, só de raiva dessa pessoa estar fazendo isso, eu vou votar no outro. Então, gente, vamos pensar no que a gente faz, nas nossas atitudes, vamos pensar o que é melhor para a nossa cidade, quem são os melhores candidatos. Cuidado, vocês candidatos também, de ficar mandando mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, fora de hora também. Tem gente que está sem limite, manda meia-noite mensagem. Uhum. Não fiquem mandando disparadamente também, porque você acaba cansando o eleitor. Muito bem, nós temos alguns recados aqui através do Facebook que chegaram pra gente. A Adelaide Franco, ela mandou aqui boa tarde, a dona Maria Risete também. A Clotilde Belotto colocou boa tarde, a doutora Valéria aqui mandou uma salva de palmas. Então o pessoal que está participando aqui, mandando seu recado, você que acompanha com a gente pode mandar o seu também, participar ao vivo aqui do programa Telescópio. E doutora, falando agora a respeito das denúncias, né? Já existe, vamos dizer assim, você citou aqui pra gente, né, que existe um promotor, existe um juiz aqui da Vara Eleitoral de Itapetininga, tudo isso deve ser encaminhado a eles, ou existe, vamos dizer assim, já alguma forma, né, algum dispositivo da Justiça Eleitoral para que as pessoas elas possam comunicar isso já via internet mesmo, de uma maneira um pouco mais prática? Então, essa parceria que eu falei, uhum, essas plataformas pediram pelo menos uns 15 dias para eles entregarem esse conteúdo. Eu acredito que essa semana que vai entrar agora, nós vamos ter novidades. Uhum. Então, a própria plataforma, você vai ter um canal ali dentro dela. Por exemplo, você vê no Instagram, você vê um conteúdo. Geralmente é mais no Facebook que a gente vê, no Twitter também tem bastante. Você vai ter uma ferramenta ali para você denunciar para a plataforma, ela de pronto vai ter um canal de checagem e vai comunicar a Justiça Eleitoral,
e aí, dependendo do conteúdo, ele vai ser retirado das redes sociais, vai ser desindexado. Muito bem. Doutora, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande poder conversar aqui com você, trazer essas informações, ainda mais que parte digital, né, direito digital é algo que interessa todo mundo está inserido nesse mundo, né? Muita gente ganha dinheiro com isso, muita gente aproveita e se diverte, ou seja, é um mundo mesmo que está sendo propiciado pela tecnologia, mas é sempre muito importante estar atento às leis, também a não cometer crimes aqui na internet. Se quiser deixar algum recado final para o pessoal, mais alguma consideração, fica aberta a câmera do telescópio. Eu acho que em relação às eleições, acho que falamos de tudo, né? O que eu queria deixar um recado aí para as pessoas que estão me ouvindo, né? Porque eu tô sempre com essa parte de crimes digitais e eu queria deixar um alerta aí para os novos golpes que estão praticando aí. No caso, dia 7 de agosto, eu acabei clicando aí num hotel aí dia 7 de agosto e imediatamente após seguir esse hotel, já veio um perfil fake, semelhante, com fotos iguais, para eu clicar lá e dar os dados, né? E para sorteio de hospedagens. Esse hotel é um resort 6 estrelas, né? Lógico que eu senti vontade que aquilo fosse verdade, mas já passei por um dos meus peritos, ele também fez o mesmo teste, deu o mesmo modus operandi, comuniquei o hotel. Na verdade, o hotel aí também não me deu a mínima. Ou seja, essa semana tem um monte de gente da cidade aí, que até pessoas falaram que iriam assistir hoje, também que acabaram clicando em outros hotéis, e tiveram essa mesma conduta. Então, cuidado com ofertas muito tentadoras de coisas de graça, não clique em links, cuidado quem tem usa muito o WhatsApp Web, para clínicas, a gente atua muito fortemente ajudando as empresas aí, né, nesse compliance criminal digital. Então, cuidado, gente, tem que ter uma conduta hoje mais, assim, de duvidar de tudo. Na dúvida, duvide, né, não clique em nada, não forneça as suas senhas, não forneça a porta do seu dispositivo celular clicando e dando a senha para eles, clicando em links, tá bem? Muito bem, então, muito obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente. Fica aqui um grande abraço do pessoal do Telescópio e você que está acompanhando aqui o programa de hoje. Então, nós conversamos aqui com a doutora Valéria Scheck, ela que é advogada especialista em direito digital e trouxe para a gente algumas atualizações a respeito das eleições e também a respeito dos crimes aí e golpes que tentam ser aplicados pela internet. É sempre muito importante estar atento